Nós saudamos toda a igreja com a paz do Senhor. Meus irmãos, e também amigos, durante todo o mês, todas as igrejas oraram pelas famílias, pelos lares, pelos filhos, pelos casamentos. E o Senhor tem respondido às nossas orações. E ao final do culto hoje, nós vamos encerrar com uma glorificação ao Senhor, porque no Senhor são benditas todas as famílias. Eu agora queria convidar a estarmos de pé e abrirmos a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 21. Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 21. Marcos, capítulo 9, versículo 21. Diz assim a palavra do Senhor. Marcos, capítulo 9, versículo 21. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele disse-lhe: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Tudo é possível ao que crer. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Que o Senhor nos abençoe. Assentados. Nós acabamos de ler um texto que está descrevendo acerca de um pai desesperado. É exatamente isso que nós encontramos no texto. Um pai desesperado que já não tinha mais o que fazer. E ele vai ao Senhor, e o texto chega a registrar que quando ele pede ajuda ao Senhor, ele começou a chorar. Ele fez um pedido até direto ao Senhor: Senhor, ajuda-me, ajuda-nos. Se tu podes fazer alguma coisa, nos ajuda. Aí o evangelista, e ele pediu com lágrimas. Quando ele começou a pedir, era o filho dele, o menino dele, ele começou a chorar. Era um pai assim. Quantos pais hoje desesperados? Quantos pais hoje estão sem saber o que fazer? Que estão com lágrimas, gritando por socorro, gritando: Senhor, me ajuda. Ou seja, se tu podes fazer alguma coisa, faz alguma coisa, qualquer coisa que seja. E naquele dia, naquele momento ali, Jesus ia ser glorificado, porque ele ia responder àquele pai, ele ia atender aquele pai. Aquele pai ia encontrar em Jesus o que não encontrou em nenhum outro lugar. Mas é interessante que Jesus, antes de dar a bênção, antes de dar a resposta, antes de dar a solução, o Senhor queria ensinar algo àquele homem. O Senhor não queria só curar e libertar, Ele queria ensinar. O Senhor não quer só te abençoar e te curar e te dar vitória, não, Ele quer te ensinar. Ele quer te ensinar quem é Ele, o que Ele pode fazer, o que Ele quer de nós. Ele quer nos ensinar o caminho para a eternidade. E aí o Senhor faz uma pergunta para ele. E naquela pergunta tinha sabedoria. Naquela pergunta tinha ensinamento. Porque Jesus poderia simplesmente já curar logo.
Com a palavra Ele pode curar. Com a palavra o Senhor pode mudar a sua vida hoje. Mas Ele quer mais do que isso. Ele quer te ensinar. E Ele faz uma pergunta. E naquela pergunta tinha sabedoria. Pai, desde quando ele está assim? Já era um jovem, conhecido aqui como jovem lunático, que ora no fogo, ora na água, rangendo, espumando, era agressivo, era violento. O pai não conseguia mais segurá-lo. E o Senhor, de curar, fez essa pergunta. Tudo bem. Mas desde quando ele está assim? Ele agora é um jovem. Aí o pai, desde a infância, desde pequeno, desde menininho, ou seja, o problema era antigo. O problema já vinha de muitos anos. O problema não era de ontem, era de anos e meses. Mas por que aquele pai demorou tanto tempo para estender a sua mão e pedir socorro ao Senhor? Porque ele gastou tanto tempo para estender a mão e dizer: Senhor, ajuda-me, pega na minha mão também, me levanta. Porque enquanto a criança era pequena, ele podia controlar a situação. Ele era um adulto, era uma criança pequena. Ele era mais forte que a criança. Ele era maior do que a criança. Então ele conseguia dominar a situação. Então, se ele conseguia dominar o problema, se ele conseguia administrar o problema, ele não precisava de Deus. Ele não precisava de buscar ajuda em Jesus, porque ele era mais forte que o problema, maior do que o problema. Que uma criança quando tinha 3 anos, 4 anos, ele era um adulto, ele segurava. Mas agora o menino era um adulto. Era da altura dele, mais forte que ele. Agora ele não conseguia mais segurar. Agora ele tinha perdido o controle da situação. E aí ele vai buscar ajuda no Senhor Jesus. E Jesus não recusou ajuda. Nós somos assim. Quando a situação é pequena, quando o problema está menor, e você consegue administrar, você consegue esconder, para que buscar a Deus? Para que ir a Jesus se eu tenho força para resolver, para administrar, para segurar? Para que ir buscar a Jesus se eu sou mais forte que o problema? Às vezes nós temos um pequeno problema no casamento, um pequeno problema de desvio na infância de um filho, um pequeno problema na vida espiritual. Mas você, isso é coisa pequena, eu vou levando. E às vezes nós queremos administrar problemas, e problemas que podem ser resolvidos na presença do Senhor, porque o Senhor pode tudo. Nós esperamos, igual esse pai, esperamos o problema ficar de um tamanho que você perde o controle, que fica maior do que você, que fica mais forte do que você. Porque ninguém se engane, problemas pequenos ficam grandes. Pequenos desvios da infância viram grandes problemas na vida adulta. Pequenos desvios viram quedas imensas. Mas nós somos assim, nós somos esse pai. Quando a situação chega a um ponto que passou dos limites, que você não controla mais, aí você vai ao Senhor e sabe o que acontece? O Senhor mesmo assim responde. Ele estende a sua mão, Ele te levanta, Ele te abençoa. E há um ponto nesse texto que mostra claramente que esse homem ainda não tinha entendido quem era Jesus. Senhor, se tu podes, faz alguma coisa. Ele não sabia quem era Jesus. Ele não sabia quem era Jesus. Porque ele põe um si
para o Senhor e para o Senhor não tem em si. Se tu podes de poder? Se tu podes, não, olha só, o Senhor pode tudo. Não há nada que Ele não possa fazer. Com a sua palavra, Ele cria todas as coisas. Com a palavra, Ele liberta o seu coração. Com a palavra, Ele cria uma nação. Porque Jesus é Deus Todo-Poderoso. É Deus de salvação. Senhor, se tu podes, não. Ele não sabe. Com o Senhor, não é se Ele pode. Porque poder, Ele pode tudo. Do Senhor pertence o poder e o querer. Do Senhor pertence o querer e o efetuar. O que Ele quer, Ele pode fazer. E o que Deus pode fazer é maravilhoso. E o que Deus pode fazer é extraordinário, magnífico. Não é se Ele pode, é se Ele quer. Com Deus, é se Ele quer. Porque poder, Ele pode tudo. Ele pode perdoar pecado, Ele pode curar depressões, Ele pode restaurar casamento, Ele pode resgatar filhos. Porque o que Deus pode fazer é indescritível, é maravilhoso. Ele tira a água do deserto. Não, querido, não é se Ele quer, se Ele pode, se Ele quer. Senhor, tu queres poder, tu podes tudo. Tu és o Senhor. E acerca da sua família, acerca da sua alma, sabe de uma coisa? Ele quer te abençoar. Ele quer abençoar o homem. Ele quer salvar o homem. Ele quer restaurar a família. Então Ele tem o querer e o poder. Basta você querer, pedir ao Senhor isso. Aí o Senhor agora vai colocar as coisas em ordem. Deixa eu falar assim: se tu creres, tudo é possível que crê. Aí o Senhor põe um si nele. O si em português é uma partícula condicionante. E no Senhor não tem isso. De poder, não. O Senhor não há variação, não há sombra. Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. Ele é Senhor. Aí o Senhor pegará o sinal está em você, no homem. Se tu creres, é se você crer que vai acontecer, é se você crer que vou te abençoar. O se, a partícula condicionante está no homem. Se o homem vai crer, se vai buscar, se vai se humilhar. Porque se o homem buscar, o Senhor abençoa. Se o homem clamar, o Senhor responde. Se o homem for sincero, o Senhor estende a mão. Não. Se tu creres, tu verás a glória de Deus. Eu não sei o que você vai buscar para a sua vida, o que você vai buscar para o seu lar, mas se você crer, se você servir ao Senhor, tudo é possível que crê, tudo. Aí o homem vai responder ao Senhor. Ele disse assim: eu creio, Senhor. Talvez alguns discípulos em volta devem até ter glorificado, que é uma frase linda, né? Eu creio, Senhor. Glória a Jesus. Mas aí ele parece que tem um momento de consciência. Mas me ajuda na minha incredulidade. Ele resolveu ser sincero. Eu creio, Senhor. Mas ele não cria. Ele tinha um coração incrédulo. Ele tinha uma incredulidade no coração dele, talvez por tudo que ele passou com o pai e com o filho dele, espumando, rangendo os dentes, jogava na água, jogava no fogo, ninguém controlava. Ele não cria mais na recuperação do filho. Ele estava incrédulo que o seu lar poderia voltar a se alegrar com aquilo. Ele não cria, mas ele resolveu ser sincero. Me ajuda, Senhor, porque eu estou incrédulo.
Ou seja, eu não consigo acreditar que esse menino vai mudar, que ele vai se recuperar, que ele vai ser liberto. A primeira frase, claramente, ele fala a frase que ele sabia que Jesus queria ouvir: eu creio, Senhor. Era a frase que ele sabia, é essa frase que ele quer. Ele disse, mas aí tem um momento de consciência: não, Senhor, é o seguinte, me ajuda porque eu sou incrédulo. E ele foi abençoado. E ele não foi abençoado porque foi sincero. Ele não foi abençoado porque ele creu que tudo é possível que crê. Mas ele não foi abençoado porque ele creu que ele não cria. Ele foi abençoado porque ele foi sincero. Quando você não crê, mas se você for sincero, o Senhor vai te abençoar. Porque o Senhor não despreza um coração contrito e quebrantado. Senhor, eu não creio, Senhor. Eu não creio que o meu lar possa ser restaurado. Mas eu vou ser sincero, Senhor. Eu quero minha casa de volta. Senhor, eu não creio que meu filho vai sair da onde ele entrou. Senhor, eu não creio que a mente do meu filho vai ser liberta. Senhor, eu não consigo crer nisso. Mas, Senhor, eu vou ser sincero, Senhor. Se tu podes, faz alguma coisa, Senhor, porque eu não aguento mais. E na sua sinceridade o Senhor vai te abençoar. Não vamos ser, como disse Jesus, hipócritas. Hipócritas eram atores gregos. Jesus chamou os religiosos de hipócritas, de atores. Não vamos fazer aqui uma encenação. Eu creio, Senhor. Oh, glória. Não, Senhor, eu não estou crendo em nada, Senhor. Eu estou fraco, Senhor. Senhor, eu já estou desistindo. Eu já fiz de tudo, Senhor. Mas uma coisa, eu vou ser sincero, Senhor. Eu preciso de Ti. Eu preciso de uma ajuda, Senhor. E nessa noite, se você crê, ainda que você seja distante do Senhor, basta você ser sincero. E Jesus vai te abençoar nessa noite pela sua sinceridade. A palavra sinceridade, ela vem do período romano, da cultura romana, que quando eles faziam as estátuas, isso faz parte, uma característica forte da cultura romana. As estátuas de Davi, eles pegavam, né, aquelas pedras de mármore, dali esculpia estátuas, obras de arte que estão hoje em vários museus pelo mundo. E a palavra sinceridade nasce dessa época. Porque o que acontecia? Quando alguém ia vender uma estátua, ela tinha imperfeições, ela tinha pequenos pedaços que foram arrancados, tinha ali rachaduras, às vezes no nariz da estátua, em algum lugar. Eles botavam cera na estátua, enchiam de cera e escondiam as imperfeições, e escondiam os pedacinhos quebrados, as trincas, as rachaduras, e a estátua ficava perfeita. Aí a pessoa que comprava estava sendo enganada. Ela levava depois em casa, se fosse limpar alguma coisa, a cera caía e a pessoa descobria as imperfeições, os pedaços que faltavam. Então, quando alguém ia vender uma estátua, que como ela era, do jeito que ela estava, com as suas imperfeições, com as suas rachaduras, dizia assim, ó, sem cera. Ou seja, que a palavra sinceridade é sem cera. Como ela é, eu estou te mostrando como ela é. Ela é assim. E a pessoa ia escolher comprar como ela era, com imperfeições, com pedaços arrancados, com trincas, não. Ia comprar consciente. É assim que nessa noite nós queremos convidar a igreja a nos apresentarmos diante do Senhor sem cera, com sinceridade, sem maquiagem. Senhor, eu sou assim, Senhor. Essas são as minhas imperfeições, essas são as minhas falhas, Senhor. Esses são os pedaços que a vida arrancou de mim, Senhor. Essas são as minhas rachaduras. E foi assim que Jesus nos comprou um dia. Jesus não estava enganado a nosso respeito. Ele sabia que nós somos. É como aquele que oferecia uma estátua toda em defeito, cheia de pedaços. Não, vou comprar. O Senhor nos comprou sabendo quem nós éramos, os pedaços que a vida arrancou, as rachaduras. E eu queria convidar a igreja
encerrar esse culto hoje, coisa aqui, de joelhos. Nós vamos ouvir esse louvor no final do louvor. Mas olha, faça como esse homem. Senhor, eu sou uma serva do Senhor, mas eu tenho medo disso. Senhor, eu sou uma mãe de família, mas eu tenho esses pensamentos. Senhor, eu sou um homem que amo meus filhos, mas eu estou quase. Se apresente ao Senhor assim, com as suas imperfeições, com as suas rachaduras, com os pedaços que foram arrancados, e garantimos uma coisa: Jesus vai te abençoar essa noite, pela sua sinceridade. Diante do Senhor aquilo que você faz quando ninguém está te vendo. Senhor Deus, aqui estamos nós, homens, e diante de Ti, Senhor, está todas as nossas fragilidades, e que este possa ser um momento de restauração, na sinceridade, das lágrimas, dos corações contritos. Pedimos, Senhor, passeia no meio da igreja, como um pastor que passeia no meio do seu rebanho e passeia tocando nas ovelhas, Senhor. Igreja, o vosso Deus
ouve a vossa voz. E mais do que confissões de verdade, mais do que declarações, o vosso Deus ouviu gritos de socorro. E eu vou ouvir e vou responder ao clamor da minha igreja. Filhos estão sendo guardados nesta noite. Casamentos estão sendo restaurados pelo poder da minha palavra. Eu livro o meu povo de acidentes. Guardo as vossas vidas. Os meus anjos trazem respostas da minha eternidade e passeiam no meio de vós. Sintam a presença. Eu colho a vossa oração, porque é agradável a mim o clamor da minha igreja, a oração da minha igreja subiu a minha eternidade, e as respostas serão vistas. O meu poder será visto, porque eu vos abençoo. Glória a Jesus. De pé, irmãos. Glória a Jesus. Nós te bendizemos, Senhor, pela boa palavra do Senhor. Agora, Senhor, leva-nos em paz para os nossos lares, porque em Ti foram benditas todas as famílias dessa noite. Te louvamos por aquilo que os nossos lares receberam de Ti, pela restauração feita pelo Senhor, pelas lágrimas transformadas em glorificação ao final do culto, e por as orações de todo este mês. Senhor Jesus, o grande amor de Deus, o nosso Pai eterno,
as santas, ternas consolações do Deus Espírito Santo venha sobre vós hoje e até a vinda gloriosa de Jesus. Assentados.